Olá, turminha! Vamos fazer um resumo da última aula de ciências, os seres vivos e o meio ambiente. O assunto era fotossíntese e cadeia alimentar. Na última aula, eu pedi para vocês fazerem um experimento, que é a germinação do feijão. Eu pedi que vocês colocassem um feijãozinho recebendo luz e o outro não recebendo a luz solar. Então, pelo tempo que passou, a sua plantinha que recebeu luz solar, ela deve estar dessa forma aqui, verdinha. E a segunda deve estar desta forma aqui. Por quê? Porque as plantas necessitam da luz solar para produzirem a fotossíntese, que é o alimento da planta. Mas, professora, eu não lembro o que é o processo, como que se dá o processo da fotossíntese. Então, eu preparei aqui um vídeo para que vocês possam relembrar o que é fotossíntese, certo? Então, vamos ver. Parte 15 apresenta fotossíntese. Como as plantas se alimentam, as plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar e um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas veias e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Por hoje é só. Até a próxima! Então, vocês viram que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento e por isso elas são chamadas de produtores, os primeiros produtores da cadeia alimentar. Então, elas são autótrofos porque produzem o seu próprio alimento, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de plantas que existem no planeta. Já o segundo na cadeia alimentar, a gente chama de consumidores. Mas quem são os consumidores? São os herbívoros, são os consumidores primários, são os secundários, a terciários e assim por diante. Né? Eles são os heterotróficos. O que quer dizer isso?
que não produzem o seu próprio alimento. É diferente das plantas. Então, aí vocês têm alguns exemplos de consumidores, né? Inclusive o homem que está aqui, ó. Nós humanos, certo? Já no final da cadeia alimentar, nós temos os decompositores. Esses são os mais importantes. Por quê? Porque eles participam de todos os outros processos, dos produtores, dos consumidores, e são autótrofos e heterótrofos. Eles são os dois, porque eles participam de tudo. Eles realizam a decomposição. O que é a decomposição? Eles retiram a substância da matéria morta, por exemplo, do animal morto, da planta morta. Eles tiram de lá a energia para que eles sobreviverem. E, às vezes, eles não aparecem na cadeia alimentar, mas eles são importantes também porque eles são conhecidos como o adubo da terra, que faz com que os produtores, as plantas, renasçam novamente. Então, quer dizer que ele é o fim, mas também dá maneiras, dá oportunidade para que as plantas possam crescer novamente. Então, aí ele fecha o ciclo da cadeia alimentar, certo? Então, aí nós temos alguns exemplos, ó, que são os cogumelos, o bichinho, aquele bichinho bolotinha que a gente chama, né? Os besouros, tá vendo? A minhoca, os fungos, certo? Então, vamos continuar. E aqui nós temos alguns tipos de cadeia alimentar, que é o ciclo que eu falei para vocês. Então, aqui no primeiro, cadeia alimentar terrestre, nós temos a planta, o rato, a cobra e o gavião. Então, tá vendo a setinha? Quando a gente vê a setinha dessa forma, a gente sempre faz o contrário. Então, é assim que funciona, ó. O rato come a planta, a cobra come o rato, que come a planta, o gavião que come a cobra, que come o rato e que come a planta. Então, o gavião seria o final da cadeia alimentar quando ele morre. Aí vem os decompositores, certo? Para começar tudo de novo lá na planta de novo. Entenderam? Agora, o segundo exemplo é a cadeia alimentar aquática, porque no mar também existe. Então, olha lá para vocês verem que legal. É o mesmo processo. Tá vendo? Aqui, ó, mesmo processo. E aqui é o final, quando a orca morre, certo? Aí ele é comido por esses animaizinhos aqui, ó, tá? É o mesmo processo. Agora, como a cadeia alimentar, ela é bem complexa, né? Então, não é só isso que a gente está vendo aqui, e isso vocês vão estudar bem mais tarde. Então, alguns livros vai aparecer o exemplo, esse exemplo aqui, ó. Tá vendo as várias setas? Porque não existe só um tipo de produtor, de decompositor e de consumidor. Então, tem espécies que comem
um ao outro. Tá vendo? Eu tenho, por exemplo, a planta carnívora, né, que come animais, come insetos, certo? Então, é bem mais complexo. Então, eu coloquei como curiosidade para vocês esse processo aqui, tá? Que é a teia alimentar, que daí já é um pouquinho mais complicado, só que vocês não vão aprender agora, tá certo? Vão aprender lá para frente, tá certo? Então, eu pus só como curiosidade para vocês. Então, nós chegamos aqui ao fim da nossa aula, tá bom? Espero que todos tenham gostado e tenham guardado mais um pouquinho esse conteúdo tão interessante.